Opa, e aí, velho? Beleza, sacanagem, não fala assim não. Bom, vamos lá pra historinha do Ironiquinho de como ele fez mais um vídeo de 1 hora. Recentemente, pra quem não viu, eu fiz uma review sobre um jogo de Futurama do PlayStation 2 que eu achei terrível. Foi uma das minhas piores experiências com jogos. E eu sei que eu gravei aquele vídeo com a cabeça quente, eu sei que eu xinguei um monte, teve um monte de gente que ficou brava nos comentários, porque, não, eu joguei na minha infância. Eu entendo, cara, eu entendo você jogar um jogo tão lixo na sua infância e achar que ele era bom. Eu sei como é. Mas sacanagens, eu realmente tava jogando um jogo de Futurama, fiquei bravo, fiquei frustrado, aquele jogo é muito frustrante e acabei fazendo uma review só xingando aquele jogo. Mas a partir disso, eu vi um único singelo comentário que não saiu da minha cabeça durante toda essa semana. O meu mano Edu Tensei comentou: o jogo dos Simpsons também não é essa obra de arte toda. Todo mundo só gosta porque é um GTA dos Simpsons. E assim que eu li esse comentário, eu só fiquei com uma coisa na minha cabeça: puta merda, esse cara pode ter razão. Já fazia muito tempo que eu não tinha pegado pra jogar o GTA dos Simpsons, ou o Simpsons Hit and Run, e de fato, esse jogo pode ser uma merda, porque faz muito tempo que eu não jogo, e crianças são burras. Elas jogam qualquer coisa e acham que é bom. Tipo o jogo do Futurama. E eu me lembro que há uns 2 meses atrás eu cheguei a fazer uma live sobre o jogo, mas eu não comentei muito sobre o jogo. A gente ficou mais conversando com o chat, batendo papo, e o jogo ficou mais de fundo ali. E uma outra coisa que eu não consigo me esquecer é que a fase final do jogo dos Simpsons era muito ruim. Ou seja, será que esse jogo inteiro sempre foi uma merda e a minha mente tava deturpada com nostalgia? Ou seria o GTA dos Simpsons uma pérola do PlayStation 2? Descubra uma review muito longa aí que eu fiz. Bom, eu acho que não existe um lugar melhor pra gente começar essa review do que pelo começo. O jogo se inicia com a clássica abertura dos Simpsons, com um farol verde iluminando a tela e várias abelhas descendo nele. A gente então tem a visão das abelhas olhando pra casa do Simpson, observando o Bart, até o momento em que uma das abelhas entra pela casa e consegue encontrar o Homer dormindo, que simplesmente alasca um tapão na abelha que cai no chão, e o menu do jogo começa a partir daí. E meu amigo, que nostalgia que esse menu aqui traz. Nesse menu você tem como escolher as coisas pelos mods, a televisão é o resumo, o jornal é o novo jogo, e só isso já é muito legal. Mas mais legal que isso é você simplesmente não fazer nada, já que o menu do jogo tem animações especiais pra quando você tá parado. Às vezes o vovô vai aparecer na janela pra dar um oi pro Homer, às vezes o Cobra vai aparecer fugindo da polícia, a Meg pode aparecer no meio da sala, até o Dr. Frink, o Barney, o Hans Moleman, o Dr. Rick Riviera, easter eggzinhos pequenos que a galera de Simpsons ia pegar. Inclusive, só de falar de easter egg, esse jogo aqui tá lotado, porque em todo canto que você vai na cidade tem referência a algum episódio de Simpsons. Chega até a ser um pouquinho triste pra galera que, assim como eu, também não acompanhou a temporada 2, temporada 5. É que o jogo é tão lotado de referências das temporadas antigas que tem hora que eu fico até meio triste de não ter assistido o desenho desde o começo. Tipo as cartinhas colecionáveis que estão cheias de referências a episódios antigos de Simpsons. Tipo o suco de caranguejo, a caixa de Mr. Sparkles, o esqueleto de anjo e por aí vai. Durante a minha review eu basicamente ignorei as cartas no jogo, mas quem gosta de easter eggzinho dos Simpsons tem muita coisa aqui. Mas enfim, voltando pro jogo e iniciando um novo game, a gente pode começar a jogar. O jogo então começa continuando a ceninha que a gente viu no começo, com o Homer vendo que aquela abelha que ele derrotou dropou algumas moedas, até que ele se distrai com um comercial que tá passando na televisão sobre o novo refrigerante da Buzz Cola. E o Homer sendo o Homer, claro que ele fica com vontade de tomar a nova Buzz Cola e o jogo começa a partir daí. E assim que a gameplay do jogo começa, meu amigo, esses gráficos estão lindos! Mais uma vez, sempre tenho que falar, quando eu gravo um jogo de PS2, eu uso um upscale na imagem pra deixar ele em 1080p. Sendo que essa aqui é a resolução nativa. Meu amigo, mal tem diferença, esse jogo foi muito bem polido. Mas enfim, voltando pro game, a gente vê que a Marge quer falar alguma coisa com a gente e interagindo com ela a gente pode começar uma missão. A Marge fala que as crianças estão sem sobremesa pra aquele dia e que era pro Homer passar até no Quick Mart pra poder pegar um pouco de sorvete. A gente então fica livre pra poder pegar o nosso carro e ir até o mercadinho e, meu amigo, eu entendo agora por que chamou esse jogo de GTA dos Simpsons. Já faz um tempo que eu gravei a review sobre o GTA Anime, que inclusive é o meu vídeo favorito desse canal, e naquele vídeo eu percebi o quanto as missões do GTA são simples, vá em algum lugar, faça alguma coisa e volte e entregue a missão. E esse é exatamente o mesmo esquema dos Simpsons Hit and Run, sendo que a primeira missão é simplesmente você pegar o seu carro, ir até o mercado, pegar o sorvete e pronto, missão completa. Sendo a única grande diferença é que no Simpsons Hit and Run, 90% das missões se baseiam em você andar de carro. No GTA você costuma ter algumas missões onde você anda de a pé e faz alguma coisa. O jogo dos Simpsons até tem algumas partes assim, mas você basicamente sempre vai estar andando de carro. Mas enfim, chegando no mercadinho, eu resolvi brincar um pouquinho antes de entrar pra fazer a missão, já que na frente do Quick Mart tem uma dessas áreas de plataformas que você consegue encontrar durante todo o jogo. Essas áreas geralmente você tem itens, caixas, que diferente das caixas do jogo do Futurama, que eram literalmente da cor do cenário, essas aqui chamam a atenção. A gente também tem algumas abelhas dentro dessas áreas que derrotando você consegue pegar moedas. E pra quem busca o 100%, geralmente nessas áreas de parkour você vai conseguir encontrar os colecionáveis das cartinhas. Inclusive também vale falar que além das caixas você consegue encontrar essas máquinas de Buzz Cola que também dão moedas. Mas enfim, entrando dentro do mercadinho a gente consegue falar com o Apu e falando com ele entrega o sorvete e a gente finaliza a missão. E caso você venha se perguntar por que caralho apareceu uma conquista ali em cima, sendo que esse jogo é de PlayStation 2, isso aí é o Retro Achievements, é uma ferramenta que eu tô testando ultimamente pra jogar. E meu amigo, isso aqui
deixa os jogos antigos uma delícia. Inclusive, se você quiser, depois de terminar esse vídeo, testa o Retro Achievement pra jogar o Hit and Run de novo, porque você vai ter uma experiência completamente diferente. É muito legal experimentar por lá. Inclusive, tem até umas conquistas meio duvidosas, tipo essa aqui que você tem que chutar a margem, desde a sua casa até o Quick Mart. Mas enfim, tendo terminado a missão, a gente pode voltar pra casa, só que antes disso eu resolvi dar uma olhada numa coisa que eu gosto muito desse jogo, que são as roupinhas dele. Aquelas milhares de moedas que eu fiquei coletando não são à toa, você pode comprar roupas novas com elas. Desde o Homer de cuequinha, o Homer vovozona, o Homer escolhido, sendo que não tem nem dúvida de qual que é o Homer que eu escolhi pra usar na review. Só que como ainda faltava dinheiro pra poder comprar roupinha, eu resolvi dar uma explorada a mais pelo mapa. E dica gamer, sempre quebre as coisas usando o carro, porque as moedas vão automaticamente pra você não tem que sair correndo atrás dela. Agora sim, com o dinheiro eu volto pro Quick Mart e voilá, Homer de cuequinha pra review. Voltando pra casa, a gente pode voltar pra falar com a Marge pra mais uma missão. E ela fala pra gente que a Lisa esqueceu a lição de casa, que era pra gente levar até a escola pra encontrar com ela. A gente então volta pro carro e pode dirigir até a escola pra levar o trabalho da Lisa. Só que no meio do caminho a gente começa uma corrida com o diretor Skinner pra ver quem chega mais rápido na escola. E a trajetória até a escola da Lisa é incrível, mano. Você consegue ver o quão vivo é esse mapa e o quão bonito ele é, ainda mais pro PlayStation 2. Tendo inclusive vários atalhos pra você pegar pra poder chegar mais rápido, já que é um jogo de corrida e mais no futuro esses atalhos são bem importantes. E aí chegando na escola a gente consegue entregar o dever pra Lisa e mais uma missão completa. Voltando pra casa, a gente encontra mais uma vez com a Marge, dessa vez dentro da casa, e ela fala pro Homer que ele tem que devolver as coisas que ele roubou do vizinho deles, o Ned Flanders. E aí, falando com o Flanders, ele passa pra gente as coisas que a gente tem que buscar. A gente então volta pro carro e tem que sair buscando os itens que o Homer deixou largado pela cidade. Começando pelo terno, depois o cortador de grama, depois a gente tem que falar com o Barney no meio da missão pra ele poder entregar o cooler, depois a gente tem que voltar e encontrar uma cadeira, um porta-retrato, e voltar lá no Quick Mart pra conseguir encontrar a bombinha de asma. E aí, finalizando, a gente pode voltar pra falar com o Flanders e finalizar a missão. E aí, antes de ir pra próxima missão, eu resolvi aproveitar pra dar uma passada pela cidade, que eu acho que eles têm um sistema muito legal. Basicamente, toda a cidade que você vê do jogo é uma grande pista de corrida completamente interligada. Tanto que eu vou deixar o vídeo a partir de agora acelerado, e você vai ver que esse mapa nada mais é do que uma grande pista de corrida que você pode dar a volta inteira. E funciona muito bem. Provavelmente se fosse feito hoje em dia, esse jogo ele teria um mapa inteiro gigantesco, tanto que tem até mods que já fazem isso, mas na época essa foi a solução, fazer vários mini mapinhas e assim você pode detalhar eles, deixar mais bonito e o jogo rodar bem mais liso. E tá aí, depois de dar toda a volta no mapa, eu consigo voltar até o mesmo ponto e na moral, eu acho esse sistema genial. Desde que eu era pequeno eu falava, cara, quando que eu dou a volta? Não sei, cara, é muito legal. Mas enfim, voltando pra falar com a Marge, a gente consegue ver ali o vô fazendo bobagem. E falando com a Marge, ela fala que o Homer tá atrasado pro trabalho e que o Smithers tá chegando na usina. Só que é aí que o Homer tem a brilhante ideia de falar com o Lenny e eles resolvem que vão explodir o carro em que o Smithers tá indo pro trabalho. E aí o jogo avisa a gente que pra completar essa missão a gente é obrigado a comprar um Plow King, que é outro carro que tá disponível pra você comprar no mapa. E como ele custa 150 moedas, eu fui obrigado a sair procurar mais moedas por aí. Felizmente a maioria das vezes é fácil encontrar moeda, porque tem várias caixas que tem pelo mapa, mas se você quebra essas caixas, elas não reaparecem, então você tem que tomar muito cuidado pra não perder essas moedas. Mas enfim, voltando pra falar com o Barney, a gente consegue comprar o Plow King, e aí a gente tem a missão de ir até o Quick Mart e encontrar com o carro do Smithers e destruir ele antes que o Smithers chegue na usina. E confesso, desde que eu era criança eu sempre curti mais as missões de demolição, porque é muito legal você poder explodir o carro de um inimigo num jogo de corrida. Inclusive aqui vai um macete pra essa primeira missão, que é simplesmente você ficar parado na frente do carro do Smithers, que ele vai automaticamente se matar. Finalizando a missão, a gente pode ir até a usina nuclear pro Homer trabalhar, e no meio do caminho da usina nuclear a gente consegue ver mais uma vez vários easter eggs, a casa do Clarus, a galera que jogou o jogo de celular, o Simpsons Step It Out, vai pegar muita referência espalhada por aqui, como os pneus em chamas, as fazendas de Tomaco, e outras milhares de referências que mesmo ter assistido muitos Simpsons, eu simplesmente não faço ideia de tanto detalhezinho que tem nesse jogo. Inclusive, em momento dica gamer, sempre que você achar uma plaquinha do Krusty, geralmente quer dizer que ali é um atalho, você pode pular por lá. E enfim, chegando até a usina, a gente vai até o ponto onde o Homer trabalha, e ativando a missão a gente tem 3 minutos para destruir todos os painéis de energia do mapa. Inclusive, ignora essa tentativa patética de tentar pegar uma carta. E aí, terminando de quebrar os geradores, eu aproveitei pra pegar meu carro e ir embora, e aí que eu percebi no meio do caminho que eu não tinha terminado a missão, então eu tinha que voltar pra finalizar ela. Inclusive, aproveitar esse momento aqui pra mostrar que qualquer carro que você encontrar na rua é dirigível, você pode pegar uma carona e você começa a controlar o carro a partir daí. E aí, voltando pra usina, indo até o painel de controle do Homer, a gente consegue finalizar essa missão. Finalmente, voltando pra casa e sentando no sofá, a gente tem uma cutscenezinha especial, onde a gente vê que o Homer conseguiu comprar o refrigerante que ele queria, mas mais importante que isso, a gente vê que a cidade tá paranoica por causa da aparição daquelas abelhas que estão espalhadas por todo o mapa, já que elas aparentemente têm câmeras e estão espionando os cidadãos de Springfield, e além disso, algumas vans pretas também começaram a aparecer por toda a cidade. Inclusive tendo uma van preta que tá justamente espionando a casa do Homer nesse momento. Por algum motivo a Marge gosta disso. Homer,
You're so sexy when you're paranoid. E aí, a partir disso, a gente tem uma nova missão de tentar investigar as vans pretas que estão pela cidade. E aí a gente tem um minigame novo no jogo, que é ficar tentando seguir a van, que eu lembro de quando eu era pequeno era muito difícil, e atualmente eu sou o fodão e consegui passar de primeiro. Inclusive é bom aproveitar esse momento aqui pra falar que a inteligência artificial desse jogo aqui não é das melhores, então ele é bem fácil de se bugar, cuidado. E enfim, a van preta que a gente tá seguindo anda por dentro da usina e chega até a casa do Sr. Burns. E aí, a partir disso, o Homer começa a pensar que o Burns é o responsável pelas câmeras que estão espionando a cidade, até porque ele já fez coisa muito pior no desenho. E a gente completa mais uma missão. O jogo então manda a gente ir até um mercado poder encontrar com a Marge por lá. Falando com ela, o Homer explica que o Burns está espionando as pessoas da cidade, só que ela não tá nem aí porque ela disse que um videogame novo chegou na cidade e ele é muito violento. E daí a gente tem uma missão junto com a Marge, onde a gente tem que tentar pegar todos os videogames para que eles não cheguem na cidade e não deixem as crianças violentas. Conseguindo pegar as 10 caixas de videogame, a gente pode voltar pra casa. E aí, chegando em casa, a Marge fala que eles têm que parar os videogames violentos, só que o Homer fala que ele ainda tá tentando investigar as abelhas, então ele acaba indo embora e deixando a Marge por lá mesmo. E aí a gente tem mais uma missão completa, e só pra aproveitar que a Marge não tava me querendo me ajudar nas investigações, eu resolvi tentar fazer a conquista de chutar ela até o Quick Mart. E uma dica, não tente fazer a conquista de chutar a Marge até o Quick Mart. Vou deixar aí registrado um momento traumático onde eu passei 5 minutos chutando a Marge até a porra do mercadinho e ela simplesmente desespawnou e eu perdi toda a porra da conquista e simplesmente desisti. Foda-se, eu não quero fazer essa conquista, foda-se. Mas enfim, voltando pra história, o Homer vai até a usina nuclear e lá ele conta pro Carl que o Sr. Burns está espionando as pessoas com os drones de câmeras e o Carl só acha que o Homer tá bêbado. E aí, pra provar que o que o Homer tá falando é verdade, ele resolve pegar o carro dele e dirigir até a mansão do Sr. Burns pra investigar mais um pouco. E aí a gente começa uma missão de corrida contra o Sr. Smithers, que também tá indo até a casa do Burns, só que eu tava sem carro nessa hora, então foi desesperador eu tentar achar um carro no meio da missão. Felizmente, esses orelhões que você acha na rua é um jeito de você conseguir pedir os carros, e aí eu consegui pegar o carro do Homer pra poder fazer essa corrida. E mesmo que eu tivesse muito atrás, porque eu comecei a corrida sem ter um carro, foi muito tranquilo conseguir passar, porque tem muitos atalhos espalhados pelo mapa, e quando você decora os atalhos, as missões ficam bem de boa. E aí, no final da corrida, conseguindo vencer, a gente pode falar com o Sr. Burns, só que falando com o Burns, a gente descobre que ele não tem nada a ver com as abelhas que estão espionando a cidade, e aquelas vans que tinham ido pra casa dele eram, na verdade, pizzas que ele encomendou. Inclusive, no meio da conversa, o Burns simplesmente admite que ele explodiu um avião comercial, mas a gente vai só ignorar isso, beleza? E aí, finalizando essa missão, a gente termina a primeira fase do jogo, sendo que ele é dividido em 7 fases diferentes, com vários mapas diferentes. É até legal ver isso aqui que eu não fiz porra nenhuma, ainda tem missão bônus, tem corridas, tem cartas pra pegar, roupas de personagens, veículos espalhados, piadas, as câmeras e tudo mais. Mais uma vez, se você quiser rever esse jogo hoje em dia, joga com o retroativo antes pra você conseguir fazer as conquistas, mano, fica muito legal. E enfim, salvando o jogo e indo pra segunda fase, a gente tem agora um outro mapa e a gente joga com outro personagem, dessa vez com o Bart. Falando com o Milhouse, a gente descobre que o Bart tava querendo justamente aquele videogame que a Marge tava tentando boicotar, e a gente tem a missão de ir até o mercadinho pegar um videogame pra ele. Inclusive, momento curiosidade gamer é que o carro do Bart que a gente tem nesse jogo é o mesmo carro do jogo Simpsons Road Rage, que parece ser bem ruim. Não me leve a mal, parece ser divertido, mas porra, o joguinho feio. E enfim, na missão do Bart a gente tem que ir até o Try Not Save pra tentar conseguir o jogo, só que no meio do caminho o diretor Skinner aparece perseguindo o Bart por ter faltado a aula e a gente tem uma missão de tentar fugir dali o mais rápido possível. Inclusive, muito cuidado porque a IA desse jogo às vezes resolve funcionar e o jogo fica extremamente difícil, mas nada que uma rampa não resolva os seus problemas. Chegando no mercado, a gente encontra com o Jimbo, que fala que comprou a última cópia daquele mercado, e aí por algum motivo o Bart comemora a porra da missão completa, e aí a gente tem que ir pra outro canto pra tentar encontrar o jogo. Andando um pouco, a gente encontra com o Kearney, que fala que videogames são cringe, que o bagulho é fogos de artifício, e aí a gente faz uma missãozinha de passar buscando por fogos de artifício em toda a cidade. A gente primeiro tem que ir até o bar do Moe pra falar com o Otto pra pegar alguns fogos, depois a gente tem que falar com o Moe pra poder pegar mais alguns fogos, e até a prefeitura da cidade pra falar com o Cobra, que também dá alguns fogos pra gente, e aí por fim a gente vai até a delegacia da cidade pra falar com o filho do chefe Wiggum, que também tinha alguns fogos. E aí a gente tem uma missão de tentar fugir do carro da polícia, já que a gente acabou de pegar fogos ilegais na frente da delegacia, e usando mais uma vez a estratégia de saltar em cima de rampas, o carro da polícia não consegue acompanhar e a gente completa a missão. O Bart então vai falar com o cara dos quadrinhos, que é o cara que mais entende de jogos na cidade inteira, só que falando com ele, ele fala que não tem tempo, porque o novo filme do Michael Bay acabou de lançar e ele precisa postar uma análise rápida na internet para as pessoas conseguirem entender o final. E assim, então a gente tem mais um trecho de corrida dentro do game, e o que é bem legal é porque quem dirige o carro é o próprio cara dos quadrinhos, o Bart tá só de carona. E acho que por esse trecho dá pra perceber bem que 10 anos em jogar um jogo talvez faça você ficar meio ruim nele, porque eu tomei um pau na primeira corrida, não cheguei nem perto do lugar que era pra ir, mas na segunda tentativa eu já tava calibrado e consegui usar os atalhos pra chegar o mais rápido possível. E finalizando a corrida, o cara dos quadrinhos fala que todas as cópias já estavam esgotadas, mas que talvez o professor Frink, o cientista da cidade, pudesse ajudar a gente. Então a gente tem mais uma missão completa e o Bart vai atrás do professor Frink pra ver se ele consegue pegar uma cópia do jogo que ele tanto quer. E chegando pra falar com o professor, ele fala que tem sim o jogo, só que ele tá usando a fita pra dar vida a um monstro gigante que ele tá criando. Mas ele fala pra gente que se o Bart ajudasse ele a terminar de montar um monstro gigante, eles poderiam aproveitar e jogar um pouco de videogame depois. E a gente tem a missão de encontrar um rádio em algum lugar, e por algum motivo pra fazer isso a gente tem que seguir uma das vans de pizza do Sr. Burns. Eu, honestamente, até agora não entendi porque a gente tem que seguir essa van aqui, eu acho que eles ficaram com preguiça de pensar em qual missão iam colocar, só resolveram socar uma van no meio da missão. E depois de um bom tempo seguindo a van, a gente chega no lugar onde a gente ia pegar o rádio, só que a gente descobre que o chefe Wiggum prendeu o dono daquela loja. Inclusive, só por curiosidade, era pra ser o Herman, que é um doidão que aparece nos Simpsons, que não tem um braço por causa da guerra, só que
acho que pensaram que seria meio bosta modelar ele só pra colocar nesse trecho e resolveram colocar o personagem mais importante, que é justamente o Cobra, que é o outro bandido da cidade. E é justamente com ele que a gente tem que falar, já que o Egan fala pra gente falar com ele pra ver se a gente consegue encontrar esse rádio. E aí, chegando pra falar com o Cobra, o Bart fala que ele precisa de um rádio, só que o Cobra fala que ele tá usando o rádio pra pegar várias gatas na rua tocando funk estourado às 7 da manhã. E aí o Bart, sendo malandro, já oferece uma corrida pro Cobra, onde quem ganhasse a corrida ficava com o rádio. E aqui, só tirando o fato de que o carro do Cobra é 1 milhão de vezes mais rápido que o carro do Bart, essa missão é até que tranquila. Porque mesmo que o carro do Cobra tenha os status melhores, a IA dele ainda é extremamente burra. Então se você só dirigir sem bater em nada, as chances de você chegar até o final são muito altas. E aí, conseguindo completar a corrida, a gente consegue pegar o rádio pro Professor Frink, mais uma missão completa. Inclusive, eu lembrava que o carro do Cobra era dirigível e fui tentar roubar ele nessa hora, e o jogo não deixou, então eu acabei pegando um carro vagabundo pra poder sair daí. E aí, por algum motivo que até agora eu não sei, o jogo simplesmente manda a gente ir pro Krusty Burger e foda-se o Frink. E aí, chegando lá, a gente fala com o Cletus e ele passa a missão da gente pegar animais atropelados na rua pra fazer hambúrguer. Eu acabei de perceber o que eu tô falando, eu acho que eu tô ficando louco, cara. E aí a gente tem uma missãozinha de tentar andar pela cidade coletando gambás atropelados pra fazer hambúrguer. E o bom dessas missões de coletar objetos pelo mapa é que aqui você aprende a maioria dos atalhos do jogo. Então você não tem que ser um pro player em Simpsons Return pra ser bom, porque você vai pegando os atalhos justamente fazendo as missões. E aí, terminando de coletar todas as carnes, a gente tem que voltar até o Krusty Burger pra entregar elas. Só que quando a gente tá quase chegando, o Apu aparece tentando matar a gente pra poder vender as carnes no mercadinho dele, então a gente tem que tentar correr e escapar do Apu. E aí, depois de finalmente conseguir correr e escapar, a gente pode voltar até o Krusty Burger e finalizar a missão. E aí, finalizando essa missão, o Cletus dá pra gente a porra de uma antena parabólica, que eu não me lembro do Frink ter pedido, ele só entregou. E aí a gente tem mais uma missão completa e pode voltar pra falar com o Frink. Só que antes de falar com o Frink, eu resolvi dar mais uma volta completa na cidade pra mostrar que ela é mais uma vez uma grande pista de corrida interligada. Aí no fundo eu vou deixar de novo a imagem 6.000 vezes acelerada pra vocês conseguirem ver a cidade inteira e mais uma vez, toda cheia de detalhes. Talvez na época fosse até possível fazer um mapa inteiro interligado, juntando o primeiro mapa junto com esse, só que talvez não teria tanto detalhes quanto tem, são mapas menores, mas muito mais condensados. Sendo que praticamente todas as áreas do mapa são memoráveis e tem coisas pra você fazer por lá. Mas enfim, dando a volta a gente consegue voltar pra falar com o Frink, e ele fala que o robô gigante dele tá quase pronto, tava faltando um liquidificador, e aí o Bart pensa que o Dr. Nick Riviera talvez pudesse ajudar. Só que chegando pra falar com o Nick, o jogo fala que pra fazer essa missão a gente tem que ter um carro que é o Mr. Plow. Carro esse que a gente curiosamente encontra o Homer vendendo, e que assim que eu vi o preço, eu lembrei que eu tinha que estar mostrando as fantasias na porra do vídeo, daí eu saí correndo pra comprar a porra da roupa do Bartman, que eu esqueci de comprar. No meio do caminho eu também aproveitei pra pegar mais algumas moedas que eu tava precisando, e aí chegando lá no bar do Moe a gente consegue comprar as fantasias do Bart, que mais uma vez são referências aos episódios dos Simpsons, tipo o Bart alto, o Bart de futebol e o Bart ninja, que obviamente é o mais legal e obviamente foi o que eu comprei. Infelizmente ele era o mais caro das fantasias, ou seja, eu fui obrigado a voltar na cidade pra pegar mais dinheiro. E aí voltando pra falar com o Homer, a gente consegue pegar o carro e fazer a missão do Rick Riviera. E a missão do Nick é basicamente você procurar pelos macacos dele que fugiram do hospício. E aí terminando de coletar os macacos, a gente pode voltar pra falar com ele e ele entrega o liquidificador pra gente. E aí voltando pra falar com o Frink, ele fala que o monstro tá quase pronto, só que tem algumas vans pretas seguindo ele há algum tempo. E aí por causa disso começa uma missão da gente ter que andar por toda a cidade e sair destruindo esses carros telefônicos que estavam vigiando o Frink. Ao todo são 4 carros que a gente tem que ficar se batendo neles pra conseguir destruir, e assim que a gente destrói todo, a gente pode voltar pra falar com o Frink. E aí falando com ele, ele fala que o monstro já tá pronto, que o Bart poderia dar uma olhada, e assim que a gente entra, a gente tem uma cutscenezinha especial, bem bonita inclusive, onde o Bart vê um monstro gigante que tenta matar ele, inclusive. Felizmente o Bart consegue escapar de lá, só que antes dele poder comemorar, um disco alienígena vem e rapta ele. E com isso a gente tem mais uma fase completa. Iniciando a próxima fase, a gente vê que a gente tá de novo em um outro mapa, e dessa vez controlando a Lisa. E dessa vez eu não quis cometer o mesmo erro que eu fiz com o Bart, então a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma roupinha pra Lisa. A gente tem a opção da Lisa Cool, a Lisa Floreda, que é horrorosa de feia, e a Lisa do Rock, e acho que já tá óbvia a resposta de qual roupa eu comprei. Então antes mesmo de começar as missões da Lisa, eu resolvi dar um rolê pela cidade pra conseguir pegar as moedas. E acho que eu não cheguei a mostrar nesse vídeo, mas esse jogo não leva o nome de GTA dos Simpsons à toa, realmente dá pra atropelar pessoas na rua por aí. Mas enfim, depois de dar uma puta volta pelo mapa, eu compro essa skin horrorosa da Lisa e a gente pode começar as missões dela. Iniciando as missões da Lisa, ela conversa com o cara dos quadrinhos pra saber se ele sabe do paradeiro do Bart, que simplesmente desapareceu. Só que ele fala que antes de qualquer coisa a gente tem que fazer um favor pra ele. E esse favor é basicamente vencer uma corrida, que na verdade é ele que tá correndo e não a Lisa, mas beleza. Mais uma vez a missão é tranquila, geralmente as missões de corrida você consegue abusar dos atalhos, isso faz a missão ficar muito mais fácil. E aí vencendo a corrida a gente consegue pegar o quadrinho que o cara dos quadrinhos tava querendo, e voltando até a loja dele, ele finalmente fala que não sabe de porra nenhuma. Mas ele fala pra gente que o Bart e o Milhouse sempre estão junto na loja dele, então talvez o Milhouse soubesse de alguma coisa. A gente então encontra com o Milhouse, o amigo nerd do Bart, e falando com ele, o Milhouse fala que teve junto com o Bart em alguns lugares da cidade, que talvez ele com a Lisa poderiam começar a procurar por lá. Sendo o primeiro lugar uma pizzaria, onde a gente consegue encontrar a Meg sufocada e um monte de bolas de borracha. O segundo lugar um laser tag, que eles costumavam brincar juntos. E o terceiro lugar sendo o letreiro da cidade, que eu quase que não consegui, faltou 3 segundos pra missão acabar, mas deu tempo. E aí voltando pra falar com o Milhouse, ele fala que não encontrou nenhuma pista de onde é que tava o Bart. Ele até fala que o Apu que trabalha no mercadinho possa saber de alguma coisa, mas ele não
faz ideia de onde o Bart tá. A gente então vai até um Krusty Burger, onde o Apu aparentemente estava tentando pegar de novo carne de animais atropelados pra vender no mercado. Eu acabo esbagaçando o meu carro no meio do caminho. Felizmente, até um bom momento pra falar que essas chaves que estão espalhadas durante todo o mapa, na verdade, servem pra reparar o seu carro, então você pode consertar ele pelas chaves. Olha que isso é bem útil, ainda mais porque a IA do jogo adora dar dano de graça em você. Mas enfim, vindo até o Krusty Burger, a gente consegue falar com o Apu, que passa mais uma missão pra gente. E dessa vez a gente tem que fazer justamente o contrário que a gente fez com o Bart. Com o Bart a gente ajudou o Cletus a conseguir pegar as carnes de gambá, e agora a nossa missão era bater no carro do Cletus pra conseguir recuperar essas carnes com o Apu. Conseguindo finalizar essa missão, o Apu leva a gente até o observatório da cidade, e lá a gente encontra com o Dr. Frink mais uma vez. Falando com ele, ele conta que tá tentando entender ainda o que aconteceu com o Bart, e ele fala pra gente conversar com o vovô enquanto isso. E aí, falando com o vovô, a gente vê que essa é mais uma missão que a gente é obrigado a ter um veículo especial pra fazer. E aí, quem vende o item pra fazer essa missão é justamente o Otto, que é o motorista do ônibus da cidade, e justamente o que a gente precisa é do ônibus. O grande problema é que ele custa 300 moedas e eu tenho 80. Então assim começa a minha puta caçada pra conseguir pegar todas as moedas, e meu amigo, isso demorou. Cada uma das abelhas, caixas ou as máquinas de virante dão mais ou menos 40 moedas, ou seja, são muitas caixas que você tem que quebrar pra conseguir chegar em 300. Felizmente eu já joguei tanto esse jogo que talvez eu tenha decorado todos os pontos aonde tem moedas, então foi um pouquinho mais fácil de conseguir pegar. Mas enfim, a gente pode voltar pra falar com o Otto e conseguir finalmente pegar o ônibus. E pra essa missão, nosso objetivo é pegar os objetos perdidos do Bart, como um boné. E aí, fazendo isso, a missão muda completamente pra gente destruir uma van preta. E meu amigo, esse ônibus é um cu de pilotar. Nesse jogo você geralmente vai encontrar dois tipos de carros: carros rápidos pra missões de corrida e os carros lentos pra destruição. Só que, meu amigo, migrar pros carros pesados é tão difícil quando você já tá acostumado a andar rapidão, porque esses carros são muito duros de pilotar. Felizmente, depois de um tempo eu consigo destruir a van sem muita dificuldade, só a porra do controle, que é uma merda. E aí, descendo até o próximo ponto, a gente tem que destruir mais uma van e por aí vai. Terminando de destruir a última, a gente completa a missão e libera a próxima missão com o chefe Wigan, o policial da cidade. A Lisa fala com o Wigan que agora ela tem uma pista da onde tá o Bart, que ela conseguiu encontrar o boné dele, só que o chefe Wigan não tá nem aí, ele fala que ela tem que ajudar ele numa missão primeiro. Eba! Inclusive, pra fazer essa missão, a gente também é obrigado a ter uma roupa especial, ou seja, eu tive que sair de novo explorando a cidade, ver se eu conseguia mais moedas. E aí, depois de finalmente conseguir as moedas, eu pude voltar na loja do cara dos quadrinhos, comprar a fantasia e voltar pra fazer a missão. E essa missão é basicamente a gente ficar seguindo o Cobra, que acho que é o único bandido da cidade de Springfield, e ficar esperando que ele solte algumas roupas pra gente poder prender ele. Conseguindo pegar todas as roupas, a gente pode voltar até o lugar onde o chefe Wigan tava. E aí a gente finalmente tem uma dica da onde tá o Bart, porque o Wigan fala que o velho marinheiro da cidade já tava acostumado a ver OVNIs, então talvez ele saiba de alguma coisa. A gente então completa mais uma missão e a gente pode ir até o pier falar com o capitão. Falando com ele, ele também passa uma missãozinha pra gente antes de poder ajudar. E a missão dele é basicamente andar por toda a cidade coletando peixes de 3 olhos. Inclusive, olha que momento delicioso, onde falta 2 segundos pra completar a missão, eu tô vendo o peixe e não deu tempo porque eu sou um imbecil e engasguei no começo do puzzle. Felizmente, na segunda tentativa eu consigo passar com tempo de sobra e aí a gente pode voltar pra falar com o capitão no pier. Voltando pra falar com o capitão, ele fala que sabe exatamente aonde o Bart tá, só que ele não pode contar isso agora porque tem algumas vans pretas observando ele há algum tempo. E assim o plano genial da Lisa é destruir as vans do governo e matar todos os agentes pra que ela consiga saber onde tá o Bart. Genial. Inclusive, mais uma dica importante, não tenta ir com o carro da Lisa nessa missão porque ele é extremamente frágil e puta merda, eu quase perdi meu carro umas 15 vezes fazendo essa porra. E só depois que eu mudei pra um carro de verdade eu consegui passar essa missão sem o mínimo de dificuldade. Não use carros rápidos em missões de destruição. E aí, conseguindo destruir o carro, a gente consegue finalizar a missão e voltando pra falar com o capitão, ele fala pra gente dar uma olhada no grande barco na cidade. Inclusive, aqui vai mais uma dica gamer, porque as setas dessa missão estão erradas. Elas falam pra você dar a volta pra entrar no barco, sendo que se você simplesmente rampar pra dentro do barquinho, você consegue entrar muito mais fácil. E aí, enfim, conseguindo chegar até o topo do barco, a gente consegue encontrar o Bart, que tá simplesmente lelé da cuca. Quando com ele começa a falar um monte de coisa nada a ver, tipo, bli, 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 bli. E aí a Lisa resolve levar ele pra casa pra tratar um pouco dele, porque talvez sejam os aliens que tenham mexido com a cabeça dele. Finalizando assim mais uma fase onde eu mais uma vez não fiz quase nada dela, eu fiz 42%. E aí, iniciando a próxima fase, a gente vê que a gente tá jogando com a Bart. Iniciando a próxima fase, a gente vê que a gente tá jogando com a Marge e que o Bart aparentemente já tá um pouquinho melhor. Só que falando com ele, a gente vê que ele não tá bem não e que ele tá falando blu, 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 blu. Assim começam as missões da Marge, que basicamente vão ser focadas a gente tentar ajudar o Bart a voltar ao normal. Saindo de casa, a gente já começa a primeira missão instantaneamente, que a gente tem que seguir o chefe Wigan até a loja de rosquinhas. E completando isso, a gente pode conversar com o chefe Wigan, com a Marge pedindo ajuda dele pra eles conseguirem ajudar o Bart a voltar ao normal. Só que o Wigan fala que ele não pode ajudar agora porque a loja de rosquinhas tá fechada. E aí a gente tem simplesmente que fazer uma missão de coletar rosquinhas pelo mapa pro Wigan ajudar a gente. Vou até aproveitar esse momento pra falar que as missões do jogo são bem divertidas, mas que historinha boba, hein, cara? Eu sei que isso aqui é um jogo de Play 2, principalmente da época que a gente não entendia muito da história do jogo, a gente só jogava o game e foda-se. Mas, mano, a gente chega em um lugar e pede uma ajuda, o cara fala, não posso, rosquinha primeiro. Isso é basicamente com todos os personagens do jogo. Você vai pedir uma ajuda pra eles, mas você tem que fazer um favor pra eles primeiro. O GTA também era assim, ó. Basicamente você chega, conversa com alguém e faz alguma coisa. Mas o GTA tinha motivo, que eu tô tentando justificar a historinha pra ficar legal no vídeo, mas porra, aí eu preciso de ajuda. Foda-se, quero rosquinha. Mas enfim, conseguindo pegar as rosquinhas
rosquinhas do chefe Wigan, a gente pode voltar pra falar com ele. E entregando as rosquinhas pro Wigan, ele fala pra gente falar com o Cletus, que é o caipira da cidade, já que toda a família do Cletus é meio... E aí, chegando pra falar com o Cletus, a gente vê que ele tá chapadaço. E aí ele começa a fugir da gente e a missão da Marge é basicamente pegar as caixas que o Cletus tá deixando pra trás. Inclusive, caso você não tenha percebido, mas essa missão acontece de novo no primeiro mapa do jogo, só que com algumas pequenas modificações. Dessa vez o mapa tá um pouquinho mais à noite, pra não ficar exatamente igual ao primeiro mapa, e algumas áreas dele são diferentes. Como a mansão do Sr. Burns, que a gente consegue entrar mais pra frente, já que a casa vai estar aberta. E uma coisa legal é que as missões do jogo são passadas em áreas diferentes, então mesmo sendo o mesmo mapa, você vai pra lugares diferentes fazer coisas diferentes. E aí, enfim, conseguindo pegar todos os itens do Cletus, a gente pode voltar pra falar com ele. Só que antes disso eu lembrei de novo que eu tenho que mostrar as roupinhas no vídeo, então eu aproveitei pra sair correndo e comprar uma roupinha nova pra Marge. Só que, infelizmente, todas as roupas da Marge são roupas normais, o que me deixou com muita depressão, ela só tem roupinhas bonitinhas, sendo a Marge fugitiva, a Marge de classe e a Marge policial, e tendo por algum motivo o maior preço até agora. Todas são acima de 300 moedas, então eu tive que sair caçar muita moeda pra conseguir fazer isso. Depois de um tempinho eu consegui comprar a roupa e acabei ficando com a Marge bandida mesmo, que eu achei que era a mais engraçadinha dali, mesmo que ela nunca supere o Homer de cueca ou a Lisa com aquela fantasia horrorosa. Enfim, voltando pra falar com o Cletus, só que eu acidentalmente pulo a historinha da missão, então basicamente eu não sei o que acontece, mas a gente tem que coletar sachês de ketchup pela cidade. E acho que você já percebeu pela review, já que a gente já tá aqui em 25 minutos, mas basicamente as missões do jogo são tranquilas. O que é bem complicado é o tempo, principalmente a partir das fases da Marge, onde o tempo começa a ficar cada vez mais apertado. Ou talvez eu esteja inventando desculpa porque eu fracassei nessa missão faltando 1 segundo pra pegar o sachê. Felizmente na segunda tentativa eu consegui pegar e agora a gente tem que voltar até a casa do Cletus. Só que no meio da missão, mais uma vez aparece uma van preta do governo e a gente tem que tentar despistar, só que mais uma vez a IA do jogo é extremamente burra às vezes e eu simplesmente saí andando e pronto, despistei a van. A gente então volta até a casa do Cletus e entrega ele lá, e agora que ele tá um pouquinho mais são, ele fala pra gente falar com o avô dele que tá lá no cemitério. No caso ele não tá morto, ele tá na frente do cemitério. A gente então completa mais uma missão e pode ir até o cemitério encontrar com o avô do Cletus. Que é até um momento pra falar, já que eu não mostrei durante o vídeo todo, mas basicamente todos os carros têm status diferente: velocidade, aceleração, controlabilidade, towginess. Tenacidade. E uma coisinha meio triste é que basicamente quanto mais antigo o carro for, pior ele vai ser. Se for um carro da primeira fase ele vai ser horrível e o carro da última fase vai ser sempre o melhor. Então se você gostar muito do carro clássico rosa dos Simpsons, você não pode jogar com ele. Ou você pode, teve inclusive acho que um gringo que zerou o jogo inteiro com aquele carro e ele é horroroso de dirigir. Mas eu altamente não recomendo, já que você pode fazer tudo com o melhor carro do jogo que vai deixar tudo mais fácil. Mas enfim, voltando aqui pro carro, eu acabei pegando o carrinho da Lisa, porque eu achei ele mais bonitinho pra mostrar no vídeo. E legal porque quem aparece pra dirigir esse carro é justamente a Lisa, já que o carro é dela. E aí a Marge basicamente fica de carona com a Lisa, que eu acho muito fofo. Mas enfim, chegando no cemitério a gente encontra com o Hans Moleman, um velho dos Simpsons que tá em todo o episódio pra se ferrar. E falando com ele, ele fala que não pode ajudar a gente, já que ele tá sendo foragido da polícia e que era pra gente correr até o asilo pra falar com o Wade, que talvez ele soubesse de alguma coisa. E a gente tem uma missãozinha de apostar uma corrida com o chefe Wigan, mais uma vez uma missão que não faz sentido, até porque o chefe Wigan tava atrás do Moleman e não do Wade, então por que a gente tá indo correr com o Wigan, caralho? Mas essa missão também é tranquila, a gente consegue completar e atropelar um idoso. E aí chegando no asilo a gente conversa com o vovô Simpson, só que ele fala que não pode falar agora, que ele tá precisando das pílulas dele. E indo até a escola a gente descobre que o Nelson roubou todas as pílulas dos idosos e tá traficando pra eles de volta. E quando a Marge pede pra ele devolver as pílulas, ele fala que vendeu pra uns caras numa van preta. E daí a gente tem a missãozinha de ficar seguindo a van preta enquanto ela fica soltando os remédios dos velhos pela cidade. E aí conseguindo pegar todos os remédios dos velhos, a gente volta até o asilo, até que no meio do caminho aparece mais uma van preta, dessa vez tentando matar a gente, então a gente tem que tentar fugir dali o mais rápido possível. Não que tenha sido difícil, mais uma vez a IA desse jogo é extremamente burro. Literalmente só andei em linha reta e o carro me perdeu de vista, parabéns, jogo. E aí depois de finalmente conseguir escapar das vans, a gente consegue chegar até o asilo pra falar com o vovô. E aí chegando pra entregar a pílula pro vovô, ele acaba tomando a pílula e dormindo no meio da conversa. E aí, por causa disso, a gente tem que ir até o mercadinho pra buscar alguma coisa pra poder acordar o vovô. A gente então vai até lá, pega uma pílula de cafeína e volta pra falar com o vovô. O jogo corta pra essa cutscenezinha da Marge dando as pílulas pro vovô acordar. E aí o vovô finalmente revela o que aconteceu. Ele falou que há muitos anos atrás, de repente, em uma plantação começou a aparecer um símbolo estranho. E assim que ele explica isso pra Marge, ela percebe que esse é o mesmo símbolo da novo refrigerante da Buscola que tá pela cidade. A gente então volta até a casa da Marge e entra no quarto do Bart, que você tem que entrar pelos fundos da casa. E aí, conversando com o Bart, a gente vê que ele ainda tá meio... A Marge então mostra o refrigerante pro Bart e assim que ele vê o símbolo, ele consegue retomar a consciência dele. E é aí que ele revela que tinha um monte desse refrigerante na nave alienígena. Então provavelmente quem tá fazendo esses refrigerantes são os aliens. E ela, sendo uma mãe super protetora, agora ela quer investigar essa situação a fundo pra garantir que mais nenhuma criança fique igual o Bart naquele estado de... Só que pra continuar essa missão a gente é obrigado a pegar o uniforme de policial da Marge, ou seja, mais meia horinha caçando moeda pela cidade. E aproveitando esse momento que eu tô caçando as moedas pela cidade, deu pra perceber que a história desse jogo não é a melhor coisa do mundo. Algumas histórias são meio bobinhas demais, as cutscenes do jogo são muito simples, tipo, a gente nem vê a Marge
Marge mostrando a lata de refrigerante, a gente não vê o vovô dormindo, ele simplesmente começa a roncar do nada. Só que mesmo assim, esse jogo tem uma coisa que falta em muitos jogos: ele é divertido. Na era do PlayStation 2 era normal que a maioria dos jogos fossem bem difíceis, jogos até frustrantes. Não o do Futurama, aquele jogo é ruim mesmo, foda-se. Mas, por exemplo, se você jogar Crash Titans no hard, meu amigo, aquilo é um dos jogos mais difíceis que eu já trisquei. Muito porque a galera da geração PlayStation 2 não sabia fazer dificuldade, eles estavam recém aprendendo, eu tinha saído do PlayStation 1. E quando eu anunciei que eu ia fazer a review de Simpsons Hit and Run, eu vi uma galera comentando que esse jogo era difícil, que ele era frustrante. E de fato, o jogo ele é muito difícil, mas ele é muito divertido. E eu acho até meio contra-intuitivo falar isso, porque meu jogo favorito é One Shot, aquele é um jogo mais cabeça possível. Ele é divertido, mas ele é pura historinha. E esse jogo é justamente o contrário, ele é pura gameplay, a historinha dele não tá nem aí. Até porque eu tenho certeza que você mal sabia a história desse jogo. Sério, se você sabia a história desse jogo, comenta aí: eu sabia a história desse jogo. Haha, te enganei, Ironiquinho do Grau. Eu sou muito legal e você é um babacão. Mas enfim, conseguindo as moedas, a gente pode voltar pra pegar a roupa de Marge policial. E a gente tem uma missão de sair andando pela cidade coletando todas as latas de Buzz Cola que a gente achar pelo caminho. E enfim, conseguindo pegar todas as latas, a gente finaliza a missão e pode ir até o Quick Mart pra finalizar as missões da Marge. E aí, chegando lá, a Marge fala pro Apu que aquele refrigerante é alienígena e que ele tá deixando todas as crianças lá. Só que o Apu fala que aquele refrigerante tá vendendo muito bem, então praticamente todo mundo da cidade já tomou aquilo. E é aí que a Marge resolve que vai acabar com o problema na fonte, destruindo os caminhões que entregam o refrigerante. Ao todo são mais ou menos 4 caminhões que a gente tem que tentar destruir, só que dessa vez a gente tem um pequeno empecilho pra atrapalhar a gente. Eu não cheguei a comentar em outro momento da gameplay porque eu tava esperando a hora certa pra comentar, mas esse jogo não se chama Simpsons Hit and Run à toa. Hit and Run é o nome de uma das mecânicas do jogo, onde conforme você for dirigindo mal, atropelando pessoas e fazendo acidentes, você pode ativar o Hit and Run, onde a polícia vem atrás de você. Em comparação com GTA, isso é literalmente o sistema de estrelas ou de lolis policiais, se você tiver visto meu vídeo de GTA Anime, sendo que a única diferença desse game é que a polícia não te prende, ela só te dá uma multa e você perde 50 moedas. E até onde eu sei, me corrija se eu tiver errado, mas não tem como recuperar essas moedas que a polícia te leva. Ou seja, se você tentar fazer o 100% do jogo, você não pode tomar Hit and Run, porque você vai perder moedas, e as moedas são muito importantes pra você comprar os coletáveis do jogo. Mas enfim, finalizando essa missão, a gente pode voltar pra nossa casa. Claro que no meio do caminho eu acabei tomando um Hit and Run e fui obrigado a fugir da polícia. Inclusive já não bastava os policiais do Hit and Run, mas o chefe Wigan também aparece tentando prender a gente nesse momento, então eu tava fugindo de 7 viaturas. E aí depois de um tempinho, quando eu consigo fugir das viaturas, a gente finalmente pode voltar pra casa, finalizando assim as missões da Marge. Continuando a próxima fase, acredite se quiser, mas a gente tem uma fase especial com o Apu, onde basicamente as fases dele vão servir pra ele investigar sobre a Buzz Cola e ver se ele realmente pode vender aquilo no mercado dele. Começando com a primeira missão, que a gente tem que seguir o caminhão da cola e pegar todas as pistas que eles deixarem cair. E meu amigo, sem querer comentar nada, mas o carro do Apu é uma delícia de dirigir, é o melhor carro até agora. Mas enfim, finalizando a missão, a gente consegue falar com um dos mafiosos da cidade. Falando com ele, ele passa uma missão pra gente dirigir até o hospital. Só que indo até lá, a gente acaba sendo mais uma vez interceptado por uma das vans pretas que estavam atrás da gente, então a gente tem mais uma vez uma missãozinha de tentar escapar dali o mais rápido possível. Chegando até o hospital, mais uma das vans aparece, então a gente tem que fugir mais uma vez. Inclusive, eu sugiro que você não tente fugir enquanto a polícia tá atrás de você, porque, meu amigo, eles podem atrapalhar muito essa gameplay. Tipo, muito a ponto de, sério, essa foi a primeira e única vez que eu fracassei em uma missão de fugir de alguém. Felizmente, na segunda vez eu lembrei que as IAs são burras, então eu aproveitei mais uma vez das rampas do mapa pra conseguir escapar. E aí, voltando até o hospital, mais uma missão completa. Chegando no hospital, a gente consegue falar com o Dr. Hibbert e ele fala que os filhos do Apu precisam ir pra casa o mais rápido possível. Só que como o Apu é pai de 8 filhos, ele precisa arranjar um carro maior, ou no caso, um carro estupidamente americano. E aí, pra continuar a missão, a gente é obrigado a comprar um carro customizado do Homer por 500 moedas. Felizmente, como já é a segunda vez que você tá jogando nesse mapa, você já vai saber alguns pontinhos, mas, meu amigo, 500 moedas é pra segurar um pouco a play. A maioria dos jogos antigos já tinham isso, e você fazer uma gameplayzinha ali de 3, 4 horas, só que ter vários objetivos secundários pra te demorar, tipo essas moedas aqui que demoram, meu amigo, como demora? E aí, depois de uns 10 minutinhos passeando no mapa e procurando as caixas, eu consegui pegar as 500 moedas. Eu até pensei em pegar uma fantasiazinha pra mostrar aqui no vídeo, mas, meu amigo, 375 a mais barata, tá de boa. Não preciso do Apu da Marinha, nem do Apu americano, nem do Apu B-Sharp, eu tô suave. Então eu voltei até o Homer, comprei o carro e aí sim a gente pode começar a missão. E o resumo dessa missão é basicamente a gente espancar o carro de uma outra mulher que também tem 9 filhos e roubar todas as fraldas dos filhos dela. Conseguindo fazer isso, a gente deixa todas as crianças delas cagadas de bosta e pode voltar até o hospital. Chegando lá, a gente finaliza mais uma missão e o jogo manda a gente ir até o Krusty Burger pra fazer a próxima. Chegando lá, o Apu pergunta pro Krusty se ele conhece alguma coisa sobre esse refrigerante novo, só que o Krusty fala que ele só vende o refrigerante dele mesmo no restaurante. Mas o Krusty fala que ele sabe de um lugar onde o Apu pode ir pra tentar pegar informações, só que não vestido do jeito que ele tá, porque ele não tá americano o suficiente. E pra fazer a missão, a gente é obrigado a comprar roupas americanas do Apu. Ou seja, mais 10 minutos de ficar andando pela cidade caçando moedas. E meu amigo, mesmo gostando muito desse game, eu preciso falar que essas horas onde você tem que sair explorando o mapa são incrivelmente demoradas. Praticamente 20 minutos simplesmente andando pela cidade conseguindo moeda. Tanto que quando eu consegui o dinheiro, eu simplesmente esqueci a missão que eu tava. E aí, por causa disso, eu acabei simplesmente fazendo uma das missões secundárias. Bom, pelo menos eu mostro no vídeo, mas não era minha ideia fazer. E basicamente nessa missão, o carro do Professor Frink ficou maluco e começou a dirigir pela cidade atropelando as pessoas. Então a nossa missão é simplesmente destruir o carro dele pra que ninguém mais seja atropelado. Inclusive, uma pequena dica nessa missão: não perca o carro de vista, porque ele é muito rápido e você pode acabar perdendo
perdendo a missão só por não alcançar mais ele. Não que isso tenha acontecido comigo, me obrigando a refazer a missão inteira, não, longe disso. Não, imagina que idiota, perder 2 vezes a mesma missão da mesma forma estúpida e no mesmo lugar. Conseguindo finalizar a missão, a gente pode voltar pra falar com o Frink, e aí voltando pra falar com ele, a gente libera justamente o carro que a gente acabou de destruir, e que é um ótimo... Caralho, que mulher feia, agora que eu vi. Como eu tava falando, ele é um ótimo carro, inclusive tem até um detalhe bem legal, que ele não aparece as rodas derrapando no chão, até porque o carro tá flutuando, então, pô, parabéns aí, criadores, um jogo muito legal. E aí, enfim, tendo pego todas as moedas, a gente pode voltar pra comprar a roupinha pro Apu, e voltando pro Krusty Burger, a nossa missão é simplesmente seguir a trilha de donuts deixada pra trás pelo Chef Wiggum. Conseguindo encontrar todas, a gente encontra o Chef Wiggum, e aí o nosso objetivo é simplesmente ficar atrás dele. Finalizando essa missão, a gente encontra mais uma vez com o Cobra, o bandido da cidade, e falando com ele concorda em ajudar a gente, contanto que a gente faça uma missãozinha pra ele. Ou todos os personagens desse jogo. Sendo a missão basicamente sair correndo atrás de um caminhão de lixo e não deixar que ele espalhe lixo pela cidade. E aí, terminando de coletar os lixos do caminhão, a gente é obrigado a coletar os lixos pela cidade também. E pegando todos os lixos, a gente pode voltar pra falar com o Cobra e finalizar mais uma missão. Voltando pra falar com o Cobra, ele fala que só pode falar a informação do refrigerante se a gente ajudar ele em mais uma missãozinha. Missãozinha essa que é simplesmente destruir um dos blindados da polícia. E meu amigo, Que missão demorada, cara. provavelmente essa é a missão mais demorada de todo o jogo, porque você é obrigado a ficar batendo bem devagarzinho no blindado da polícia e tomando cuidado pro seu carro não explodir, então você tem que ficar guiando ele nas calçadas. Puta que pariu, mano, que missão chata. E depois de 15 horas, quando você consegue destruir o blindado, você pode voltar até o lugar onde o Cobra tava, só que alguns carros da polícia aparecem, você tem que fugir deles mais uma vez. E aí, finalmente, finalizando a missão do Cobra, ele fala pra gente dar uma olhada no museu, porque os carros de entrega do refrigerante estavam registrados em nome do museu. E aí, falando com o Bart pra saber de qual forma a gente iria invadir aquele museu, a gente pode finalmente começar a missão. E aí, chegando no museu, a gente vê que essa forma é simplesmente explodindo o carro do diretor do museu e pegando a chave pra invadir. E de fato, funciona. Voltando até o museu, então a gente tem uma cutscenezinha do Apu e consegue ver o que tá acontecendo. Lá dentro a gente vê que tem um meteoro com uma máquina acoplada e esse meteoro quem tá produzindo o refrigerante da Buzz. E é aí que uma gota desse refrigerante cai em cima de um esqueleto de dinossauro que tava na sala e ele cria vida. E se você acha que vai ter uma mega boss battle épica entre esse esqueleto e o monstro que o Freak criou, não. O Bart simplesmente esbarra numa tomada e o esqueleto morre. É aí que o Apu e o Bart resolvem investigar mais a fundo e eles descobrem que quem tá por trás de tudo isso é o Kang e o Kodos. Se você que não conhece Simpsons e tancou esse vídeo até agora mesmo comigo não explicando em nenhum momento quem são os personagens, Kang e Kodos são só 2 alienígenas que aparecem nos especiais de Halloween. E aqui no jogo eles que são responsáveis pelas câmeras que estão espionando as pessoas. Com eles revelando que na verdade as câmeras fazem parte de um BBB intergaláctico onde todo o universo tá assistindo os humanos serem burros. Só que eles revelam que a audiência do programa tá caindo e é aí que eles resolvem embebedar as pessoas com refrigerante pra fazer todo mundo ficar louco e dar armas pra todas as pessoas da Terra ficarem malucas e se matarem. E com essa informação horrível a gente finaliza essa fase. Iniciando a próxima fase a gente vê que a gente tá de novo no terceiro mapa do jogo, só que dessa vez com o Bart. E iniciando a primeira missão a gente já vê que o Apu tá completamente louco com medo dos alienígenas matarem todo mundo, então ele fala que não vai ajudar a gente por causa disso. O Bart então resolve falar com o Otto, que é o motorista do ônibus da cidade, pra pegar uma carona com ele e ir até os estúdios do Krusty. E assim começa a primeira missão dessa fase, onde a gente tem que pegar as crianças pela rua e levar até o estúdio do Krusty também. Sendo que mais uma vez é uma fase repetida, é basicamente a terceira fase do jogo, só que dessa vez de noite, e eu sinto que eles poderiam ter dado um pouquinho mais de amor, se bem que nem cutscene o jogo tem, então não dá pra falar muito bem. Mas enfim, chegando até os estúdios Krusty, a gente completa mais uma missão. Lá ele tem a ideia de pedir pro Krusty por ajuda, já que o Apu não pode ajudar. Só que chegando lá ele fala que o Krusty acabou de sair, que se ele quisesse chegar a tempo ele teria que correr o mais rápido possível. E a partir disso a gente tem a missão de sair dirigindo pra tentar alcançar o Krusty. Inclusive vale a pena falar que eu não faço ideia do porquê, mas o Bart simplesmente aparece com o carro do Cobra a partir de agora e você tem o carro desbloqueado por algum motivo. Alcançando o carro do Krusty a gente começa uma corrida com ele pra ver quem chega primeiro até o pier da praia. E meu amigo, se em algum momento eu falei mal da inteligência artificial desse jogo, nesse momento eu retiro tudo que eu disse, porque ela simplesmente me ou-não nessa corrida. Eu simplesmente não tava nem perto do pier, eu já tinha fracassado a missão. Meu amigo, ou se eu tentei fazer essa missão de várias e várias formas possíveis. E infelizmente todas levavam no mesmo resultado, fracasso. E foi aí que eu percebi que um erro que eu cometi poderia ser na verdade a chave pra minha vitória. Porque o carro do Professor Frink que eu peguei sem querer, na verdade tinha um dos melhores status de todo o jogo. Então eu me preparei e fui tunado usando o meu carro voador do Professor Frink. E foi aí que eu percebi que esse carro era tão rápido que era simplesmente impossível fazer as curvas com ele, já que ele derrapava muito mal por ser tão rápido. Mas felizmente ele ainda tinha o fator de ser rápido pra caralho, e esse foi o motivo de eu conseguir vencer essa missão. Finalizando a corrida a gente consegue falar com o Krusty, só que falando com ele, ele fala que não pode ajudar a gente e manda a gente encontrar com o Professor Frink, que ele é o cara mais nerd da cidade e geralmente sabe do que tá acontecendo. E aí, por uma enorme coincidência do destino, terminando de falar com o Krusty, justamente quem aparece é o carro do Frink que a gente pode seguir. Inclusive bem engraçado essa cena, porque eu acabei seguindo ele junto com o carro do Frink, então tinha 2 carros do Frink. Legal. Opa, tô passando aqui rapidão na edição só pra falar. Lembra daquele legal que eu falei há 3 segundos atrás? Então, é mentira. O carro do Frink é muito ruim de dirigir, então eu acabei trocando pro carro do Cobra mesmo. E aí, enfim, conseguindo seguir o carro do Professor Frink até o laboratório, a gente pode entrar lá pra conversar com ele. E aí, chegando pra falar com o Frink, o Bart fala pra ele sobre os alienígenas, só que ele fala que já sabia disso. Inclusive sabia que as armas dos alienígenas estavam nos caminhões de Duff. E aí, com o Bart sabendo disso, a gente tem a missão de ir até a fábrica da Duff pra tentar interceptar as armas de saírem de lá. E lembra que eu falei que a partir das fases da Marge o timer começava a atrapalhar? Meu amigo, essa aqui
era simplesmente a pré-missão, que era chegar até a fábrica da Duffy. E eu demorei 3 tentativas pra conseguir. E aí depois, quando eu finalmente consigo começar a missão, o objetivo é bem simples: bater no caminhão e pegar as caixas que eles ficam derrubando. E aí, conseguindo pegar todas as caixas, a gente pode voltar até a cervejaria Duffy. E indo até os fundos da fábrica, a gente consegue encontrar mais uma arma. E com isso, a gente tem mais uma missão completa. Continuando o jogo, o Bart encontra com o diretor Skinner e fala pra ele sobre o plano dos alienígenas. Só que nesse momento, o Skinner resolve confiscar a arma de laser do Bart, falando que crianças não podem ter armas. E meu Deus, como esse Skinner parece um pássaro bizarro. E aí, a partir disso, a gente tem a missão de tentar destruir o carro do Skinner pra conseguir recuperar a arma de laser. Explodindo o carro dele, a gente tem mais uma missão completa. E voltando pra falar com o Krusty, o Bart fala que agora ele tem provas que a Duffy, que tá inclusive como uma das patrocinadoras do Krusty, tá envolvida no esquema de armas laser. E aí o Krusty fala que uma forma que a gente poderia fazer pra que as pessoas não se matassem era destruindo os stands que ensinavam a atirar com as armas de laser. Bem específico. E aí, pra essa missão, a gente tem que pegar mais um carro que custa 600 moedas. E meu amigo aqui, eu tenho certeza que o jogo exagerou, porque puta que pariu, eu passei pelo menos 20 minutos da minha vida andando na porra da cidade, buscando por moedas e abelhas bizarras. E aí, voltando, a gente consegue comprar esse carro, que quando eu era criança eu achava muito foda, e hoje em dia acho ele extremamente feio. Parabéns aos designers disso aqui. E aí, a gente tem uma missãozinha de ficar andando pela cidade, destruindo todos os stands de laser tag. E que olhando agora, meu amigo, como é preguiçoso essa parte, né, cara? Nem pra fazer um negocinho com efeito, não. É você pega o negócio na rua e pronto, destruiu o stand. E além disso, nessa missão também vale a pena comentar que é extremamente fácil você tomar hit and run e acabar sendo pego pela polícia. E sendo essa uma missão onde o prazo também é extremamente curto, eu posso falar que essa aqui é provavelmente a missão mais difícil do jogo. Você pode discordar de minha vontade, mas meu amigo, ter que andar num pier apertado com pouco tempo, sem poder quebrar nada para não tomar um hit and run, é extremamente complicado. Chega a ser vergonhoso que eu fracassei tanto nessa missão que o jogo perguntou se eu não queria pular ela. Inclusive, é até legal falar sobre esse modo de você poder pular as missões, porque eu tenho quase certeza que dá pra pular todas as missões do jogo. É só fracassar mais de 5 vezes e pronto, habilita a opção de skipar. Inclusive, sim, você pode skipar inclusive a última fase do jogo, que é genuinamente a mais complicadinha de todas. Mas enfim, de volta ao jogo, e depois de muitas tentativas eu finalmente consigo passar por essa parte, e a gente tem que voltar agora até o estúdio do Krusty e finalizar a missão. Pausinha rápida na edição, porque eu só percebi agora que eu não tinha mostrado as fantasias dessa fase do Bart, então vem comigo. E o pior é que essa fase que tem minhas fantasias favoritas. A gente tem o Bart Hugo, em referência ao episódio da Casa da Árvore dos Horrores. A gente tem o Bart Cadente, o mais famoso de todos, o Bartman, e o meu favorito, que é o Noniclas. Qual foi? 40 minutos de vídeo, você achou que não ia ter mesmo? Se você tá assistindo esse vídeo até agora e tem vontade de criar o seu próprio jogo, quem sabe o próximo Simpsons Hit and Run, eu posso te dar uma ajudazinha com o patrocinador oficial do nosso canal. O curso de desenvolvimento de jogos do Noniclas, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. E pra você que não sabe, Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já criei meu próprio jogo usando Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que pra você que não sabe é simplesmente a engine do Cuphead e Hollow Knight. E sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos, e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já têm seus jogos lançados na Steam, Mobile e até Nintendo Switch, e a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando pelo link na descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme para resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que para começar a criar seus próprios jogos com o Noniclas? Mais uma vez, muito obrigado ao Noni e pode continuar com o vídeo. Andando um pouco, então a gente encontra com o Homer e avisa ele que a cerveja Duff tá envolvida no esquema com os aliens. E sendo o Homer um bom alcoólatra da Duff, ele acaba ficando extremamente bravo com o Bart e fala que vai ver isso com os próprios olhos. E a gente tem uma última missãozinha com o Bart de tentar chegar na cervejaria o mais rápido possível, apostando uma corrida contra os aliens. E chegando lá, a gente tem mais uma cutscenezinha mostrando o que tá acontecendo. Com o Homer e o Bart vendo o disco alienígena do King Kodos indo embora, mas com eles deixando um recado antes de partir, falando que eles já envenenaram toda a água da cidade usando refrigerante. E que além disso, eles também contaminaram o solo do cemitério da cidade, fazendo com que os mortos voltassem à vida. Finalizando assim a penúltima fase do jogo e dando início à fase final. Fase essa que a gente volta pro primeiro mapa, só que numa temática de Halloween, e pode admitir, mano, você não fazia ideia de por que cacetas que a fase final era de Halloween, e agora a gente sabe que é por causa que o refrigerante tava revivendo os mortos. Não que isso faça sentido. E conversando com a Lisa, ela fala que eles têm que fazer alguma coisa, já que os mortos estão atacando a cidade, mas o Homer fala que ele tava querendo assistir um joguinho de beisebol dele de boa, só que aí quando os mortos matam todo o time de beisebol, ele resolve que vai ter que ajudar. E assim começa a primeira missão do último mundo, onde a gente tem que começar pegando suprimentos pra conseguir acabar com os zumbis. O Homer então fala com o Flanders e consegue um kit de primeiros socorros, e o jogo manda então a gente ir até a fazenda do Cletus, e eu acho que eu posso aproveitar esse momento pra falar que você já deve ter percebido que essa fase inteira aqui é baseada na Casa da Árvore dos Horrores, que é o especial de Halloween dos Simpsons. Mas enfim, dirigindo até a casa do Cletus a gente consegue pegar algumas tábuas, indo até a casa do Mo a gente consegue pegar uma motosserra e pode voltar pra casa. E aqui você vai querer acabar muito com a sua experiência de infância, mas o último mapa do jogo é literalmente o pior mapa de todos. Ele é o mapinha mais curtinho, ele não é interligado, você não pode dar a volta nele, ele é um mapinha fechado e acaba que tem as missões mais chatas também. Já que a partir de agora o timer já tá tão curto que você basicamente é obrigado a ficar andando de atalho em atalho, então você mal aproveita a cidade, você fica pulando trechos. Finalizando a missão, o jogo manda a gente mais uma vez até o
o parquinho da escola e eu mais uma vez me distraio e acabo indo pra porra de uma missão secundária sem querer. Sendo que essa missão é simplesmente você falar com o Sr. Smithers, que ele vai falar pra você pegar alguns itens espalhados na cidade. A missão é bem complicadinha porque é a última fase e aí conseguindo tudo você libera um carro, que é uma merda. Tecnicamente o carro não é ruim, a gameplay do jogo se baseia em você escolher o carro que você mais gosta pra poder zerar, mas nossa, não consegui me acostumar com esse carro feio, burro, cringe. Voltando então pra missão principal do jogo, a gente vai até a escola e consegue encontrar com o cara dos quadrinhos. E aí falando com ele, ele fala que a única forma de se proteger dos zumbis é tendo um carro especial pra acabar com os zumbis. Carro esse que de novo custa 500 moedas, eu não aguento mais com essa moeda, eu tô ficando louco, vou me tacar no buraco. Felizmente, na prática é a terceira vez que tá repetindo o mesmo mundo, então você já vai saber onde é que tá o escondido de algumas moedas, mas meu amigo, essa parte de ficar coletando moedinhas, caceta, cara. E aí depois de muito tempo, você vai lá, consegue as 500 moedas, vai até o cemitério pra falar com um zumbi pra pegar o carro, não sei porquê, sendo que o carro era pra você se afastar dos zumbis, mas é um zumbi que te vem, então... E aí finalmente com o carro, a parte boa é que esse carro é extremamente gostoso de se dirigir, então até que valeu a pena gastar as 500 moedas nele. E aí chegando na escola a gente tem mais uma missãozinha que dessa vez é seguir o carro alienígena pra ver onde é que tá a base de operações deles. E aí depois de muita perseguição a gente chega até a usina nuclear e descobre que é onde os alienígenas estão infiltrados. Só que chegando na usina a gente fala com o professor Frink e ele fala que na verdade os alienígenas não estão infiltrados na usina, e sim que eles estão com medo do núcleo radioativo da usina. E aí que ele passa pra gente a missão de pegar um tonel de lixo radioativo e simplesmente jogar na nave dos aliens pra ver se eles vão embora. E aí pra quem já conhece Simpsons Hit and Run, já começou a vir as lembranças do Vietnã, porque, meu amigo, essas missões de tonel são uma merda. Basicamente, o grande problema dessa missão é que se a gente bater em qualquer coisa, o nosso tonel explode e a gente tem que voltar até a usina pra pegar outro. E com o timer da missão ficando cada vez mais apertado, a gente é sempre obrigado a usar os atalhos, só que sempre que você pula um atalho, você tem a chance de cair e o tonel explodir. Tô obrigando a repetir essa missão várias e várias e várias vezes, eu garanto que muita gente que reclama do Hit and Run fala muito dessa missão em específico, porque de fato ela é bem chata. Simplesmente depois de algumas tentativas e faltando 10 segundos no radar, eu consigo chegar até o final da missão, onde a gente tem que simplesmente pegar o nosso carro e enfiar dentro do disco alienígena, fazendo com que assim o tonel dele exploda e o Frink seja assassinado de forma brutal, atravessando a Terra e sendo levado direto ao inferno. Falando com a Lisa, o Homer fala que o plano do professor foi um sucesso, embora ele tenha sido morto de forma brutal, só que agora eles estão sem lixo radioativo, então a Lisa fala pra eles falarem com o Burns, já que ele tem bastante pra oferecer. É aí que o jogo começa a exagerar, porque simplesmente tem um timer pra gente conseguir entrar no carro, e entrando no carro tem um timer pra gente ir até a usina, sendo que a maioria desses timers são meio falsos, porque por exemplo, o da usina sempre é pausado quando tem uma outra missão, por exemplo, fugir de um carro que tá tentando destruir a gente. Carro esse que mesmo na última fase do jogo ainda tem uma IA extremamente burra e eu mais uma vez só saí andando reto e simplesmente consegui despistar ele sem mais nem menos. E aí depois de um tempo a gente finalmente consegue chegar à usina, infelizmente a gente não pode explorar muito por causa da porra do timer. E aí nessa parte a gente tem uma das pouquíssimas partes do jogo onde você tem que sair do seu carro e fazer as coisas a pé. Já teve outras partes que você é obrigado a sair do carro pra fazer as missões, mas a maioria são coisas bobas. Aqui você realmente é obrigado pra poder subir até a usina fazer a missão, o que é bem legal, parabéns. Inclusive outro detalhe muito legal é que aqui dentro da usina tem muitas moedas, então eu finalmente vou conseguir moeda suficiente pra poder comprar roupinha nessa fase pra mostrar no vídeo. Yes! E enfim, depois de uma sessãozinha de plataforma, a gente chega até o topo da usina pra falar com o Sr. Burns. E nessa área tem uma gagzinha dos Simpsons, onde basicamente o chão tá cheio de alçapões, então você tem que decorar onde tem alçapão pra você acabar não caindo e sendo capturado nas armadilhas do Burns. E aí falando com o Sr. Burns, ele dá pra gente os tonéis de lixo radioativo, finalmente alguém que dá alguma coisa tem que ficar pedindo uma missão em troca. E aí a gente é simplesmente obrigado a refazer a missão do Frink, a gente tem que de novo pegar um pedaço de lixo radioativo, voltar até a escolinha, dessa vez com um tempo ainda mais apertado e explodir na nave dos aliens. Sendo que depois disso a gente fala de novo com o Cobra e o jogo manda a gente fazer a mesma missão. A gente simplesmente tem que voltar até a usina nuclear, pegar o tonel de lixo radioativo, voltar até a escolinha de novo com os atalhos que é muito fácil de você se bater e perder o tonel, explodir mais uma vez o carro no disco alienígena, ver o Cobra sendo morto de forma brutal e atravessando o solo sendo levado direto ao inferno. E sendo essas missões finais tão broxa que eu simplesmente resolvi andar um pouquinho pelo mapa e explorar o que o jogo tem a oferecer, porque eu fiquei triste realmente com o final do jogo. Me leva mal, o jogo é muito divertido e são umas boas 4, 6 horas de gameplay até você chegar até aqui. Só que o final dele é uma coisa bem desmemorável, porque é simplesmente uma fase difícil, não tem nada muito marcante, muito especial. Tanto que a última coisa que eu resolvi fazer simplesmente foi dar um rolê pela cidade pra pegar mais algumas moedas e comprar as roupinhas, que sempre foi uma coisa engraçadinha do jogo que eu sempre tava usando. Então, tendo pegado umas 500 moedas, eu voltei até o Quick Mart e óbvio que eu peguei a melhor roupa disponível. Já que a gente tem simplesmente uma fantasia de Homer Dunnett, e óbvio que eu ia ter que usar essa roupa. A gente então volta até a escola e conversa com o vovô e a gente mais uma vez tem que repetir a última missão de ir até a usina, pegar o tonel e tacar na nave alienígena. O jogo até tenta colocar umas corridas no meio pra ver se ia mudar um pouco o resultado, mas a coisa é sempre a mesma, a gente vai ter que voltar pra usina e explodir a bomba.
Sendo até pior dessa vez, porque a gente tem só 1 minuto pra voltar por todo o trajeto que a gente já fez. Se você bater alguma coisa, você perde o lixo radioativo e tem que resetar. Se a polícia vier atrás de você, você perde muito tempo com eles te parando no meio da pista. Se algum carro bater no seu carro e ele explodir, você simplesmente perde a missão instantaneamente. E se você perde a missão, você é obrigado a refazer a corrida, ter que voltar até a usina, pegar de novo a bomba e tentar trazer um tempo extremamente curto e apertado, sendo só uma fase chata. Mas o pior de tudo é que essa fase não é difícil, porque ela é basicamente você usar todos os atalhos das fases até agora. O seu real maior oponente são as coisas no meio da cidade, os carros que podem bater em você ou a polícia vindo te atrapalhar. Mas se você pegar os atalhos e não bater em nada, o seu tempo vai ficar até que tranquilo e você consegue passar a fase de boa. Quer dizer, de boa é exagero, porque eles têm uma rampa no cemitério que é uma sacanagem, porque ela te dá de cara com uma árvore. Mas enfim, eu vou deixar aí o trechinho final acelerado pra mostrar pra você que essa missão é bem tranquila se você conseguir usar os atalhos, até conseguindo chegar com um pouquinho de tempo de sobra, olha que beleza. E aí, por fim, ao final da missão, a gente pega o nosso carro, coloca no meio do raio também, o vovô também é explodido no meio da explosão e morre caindo direto pro inferno. E a gente tem a cutscene final do jogo, onde o carro é absorvido e a nave-mãe acaba sendo destruída. Sendo esse o final do jogo, onde o Homer finalmente consegue salvar o mundo, e por acaso ele ganhou um terceiro braço por ficar em exposição com o lixo radioativo por muito tempo. Bizarro. E com os alienígenas Kang e Kodos aparecendo, os dois estando morrendo por causa da radioatividade. Esse final é horrível, cara. E a gente então tem a ceninha final onde todo mundo tá feliz, o Homer pode assistir televisão e todo mundo tá a salvo no final das contas. Menos todo mundo que foi explodido no meio da radiação, eles não contam. E aí, como ceninha extra, a gente descobre que na verdade os alienígenas que estavam assistindo o programa por causa das câmeras adoraram o que o Homer fez de explodir a nave no final e falaram que foi o melhor final possível. Com a câmera do jogo então simplesmente indo embora e a gente conseguindo ver o Kang e o Kodos anjinhos mortos no céu, e de fato eles realmente morreram, que horrível. E esse sendo o final de Simpsons Hit and Run. Sendo esse mais um jogo que eu posso riscar da minha lista de jogos que marcaram a minha infância e eu tinha que trazer vídeo nesse canal. E ao final dessa minha odisseia eu posso responder que sim, Simpsons Hit and Run é um bom jogo. Ele é um jogo que sim tem várias falhas, como você só ter 3 mapinhas nele e depois ter variações dos mapas, as fases serem muito difíceis, às vezes até injustas. O fator de você ter que ficar saindo pela cidade coletando moedas muitas vezes é chato e só atrapalha o seu game flow, sendo que eu acho que funcionaria muito melhor como um extra, por exemplo, quando eu queria pegar as fantasiazinhas, eu saía buscando moedas pelo mapa porque eu queria comprar aquelas roupas. Mas mesmo com todas as falhas, o jogo tem a coisa mais importante que um jogo tem que ter: ele é divertido. E mesmo comigo sendo horrível em jogos de carro e nunca tendo jogado um jogo que não seja o Simpsons Hit and Run, eu ainda assim consegui me divertir. Tanto que em nenhum momento do jogo eu usei algum cheat, eu joguei tudo de forma legítima, tanto que eu tô com todas as conquistas registradas lá no Retro Achievements. Se você quiser dar uma chance pra Simpsons Hit and Run hoje em dia, eu garanto que vai ser uma gameplay divertida e você vai se divertir bastante, é um excelente jogo. E fica aí a minha dica de você usar o Retro Achievement. E sim, eu voltei mais tarde e fiz a missão de chutar a margem até o Quick Mart. Eu repito o que eu disse no começo do vídeo, não faça a missão de chutar a margem até o Quick Mart. Foram longos 5 minutos da minha vida que simplesmente não podem ser retornados. E por mais é isso, se você tiver gostado desse vídeo, por favor, se inscreve aí embaixo que não custa nada pra você. E se você quiser mais um vídeo, eu vou deixar aí na tela o meu vídeo da minha review de South Park, A Fenda que a Bunda Força. Um agradecimento mais que especial aos membros do canal que me deixam comer todos os dias pra eu não passar fome e morrer. E com um salve especial aí pro Isaac Cabeça e pro Kaká Saive que estão aí como membros irados do canal. Por mais é isso, muito obrigado e nos vemos em uma próxima semana em mais uma review gigante. Eu esqueci de pedir pra comentar a próxima review, caralho!